Bom, hoje então eu vim fazer a atualização do Rory Gilmore Book Club, que é aquele, né, como é que se diz, sei lá, um desafio literário, tá? Da Rory Gilmore, que é aquela personagem do seriado Gilmore Girls, enfim, esse aqui já é o terceiro vídeo dessa série. Eu vou deixar aqui do ladinho, então, os links pro primeiro e pro segundo. Caso você não faça ideia do que eu esteja falando, por favor, veja o primeiro vídeo, tá? Você vai entender direitinho. Enfim, para dar prosseguimento ao desafio, como meio que combinado no último vídeo, eu comecei então a ler os livros da Jane Austen. No mês de abril, então, eu li o primeiro livro dela, que foi o Sense and Sensibility. Na verdade, o primeiro dela a ser publicado, porque o primeiro livro dela que foi escrito, na verdade, foi Orgulho e Preconceito. Eu comecei pela ordem cronológica de publicações. Comecei então pelo Razão e Sensibilidade. Então tá, vamos conversar um pouquinho sobre o Razão e Sensibilidade. Primeiro que finalmente acabou a minha maldição de Jane Austen, eu finalmente consegui terminar de ler um livro dela. Eu gostei bastante, mas eu gostei mais do começo pro meio do que do meio pro fim. Vou tentar explicar pra vocês. Pra quem não sabe, essa história se passa em meados de 1800, tá? E esse livro vai contar pra gente sobre essas três irmãs. Na verdade, o foco é sobre duas das irmãs mais velhas. A irmã mais nova é uma mera coadjuvante ali na história, tá? Então a gente vai acompanhar alguns dramas pessoais aí dessas duas irmãs que são bem diferentes uma da outra, tá? A Elinor, que é a mais velha, ela é então a razão, né? Então ela pensa muito, ela coloca os outros, né, à frente de si, ela pondera muito as suas atitudes e tudo mais. E a irmã do meio, que é a Marianne, que ela é super impulsiva e, enfim, apaixonada, aquela coisa, né? Enfim, irmãs do meio, né? A Marianne, então, é a sensibilidade, certo? Logo no começo do livro, o pai delas falece. Isso não é um spoiler, tá, gente? Isso acontece muito no começo do livro. Só que elas são filhas do segundo casamento deste homem. Portanto, toda a fortuna, né, todos os bens e tal, passam para os filhos do primeiro casamento. Na verdade, pro filho do primeiro casamento, né? Só nasceu menina no segundo casamento, então elas não ficam com nada. E, né, a família, então, né, remanescente do primeiro casamento deste pai, resolve, né, que a casa em que elas moram precisa ser tomada de volta e elas ficam, então, meio que sem ter onde morar. Elas vão morar de favor numa casa super simples de um primo da mãe das meninas e tal, enfim. É isso então, né? Existe essa mudança de ambiente, né? Elas tinham uma vida super boa, numa casa fantástica, e elas vão morar, então, nesse lugarzinho pequeno. Só que elas são super bem, como é que eu vou dizer? Não vou dizer bem educadas, mas elas são preparadas para aquilo que está acontecendo, sabe? Em nenhum momento existe, assim, um coitadismo por parte dessas personagens. Eu achei isso bem bacana. Eu acho que se essa história se passasse hoje em dia, metade do livro ia ser um chororô inesgotável de ai, somos pobres agora, estamos morando numa casinha simples. Enfim, isso meio que, né, não acontece nesse livro. Eu achei isso legal. A Elinor acaba se apaixonando num dado momento pelo irmão da esposa do irmão do primeiro casamento do pai. Deu pra entender? Enfim, não são relacionados diretamente, digamos assim. Eles meio que se apaixonam. Uma paixão meio que platônica, né? Porque ela vai se mudar. E eles meio que perdem o contato. Já a Marianne, ela se apaixona pelo Willoughby, que é um bom vivan, mas ele é um garoto assim que ele lê muito, ele sabe muito de artes e tal, ela acaba se apaixonando por esse garoto. Quando elas se mudam, aparece um personagem X, de um homem mais velho e tal, que se apaixona pela Marianne, tem toda ali uma, né, um jogo de interesses pra cima dela e tal, mas ele é um cara bem intencionado. E ele percebe logo de cara que o Willoughby não é boa coisa, que vai fazer essa menina sofrer e tal, então ele meio que fica por perto, né, digamos assim. E eu não vou contar o que acontece com este relacionamento, porque, né, vai ser um spoiler ali pro final do livro, tá? Mas de qualquer forma, o livro então vai focalizar nos relacionamentos dessas duas irmãs, nos desfechos que esses relacionamentos têm, e em como elas estão, né, lutando para sobreviver nessa nova situação em que elas se encontram. Agora, com relação ao desfecho, né, principalmente do relacionamento da Marianne, não sei, gente, eu não curti muito o que aconteceu com ela no final, não, tá? Eu não quero dar spoiler pra quem não leu o livro, então quem leu o livro vocês já devem estar entendendo do que eu estou falando. Eu não entendi por que, sabe, por que se submeter a... Tanto ela quanto ele se submeter àquilo, né, sei lá. Sabe, boa parte do livro é focalizada, então, no relacionamento da Marianne com Willoughby e nesse triângulo amoroso com este homem mais velho que tem interesse nela e tal. E aí o desfecho é uma coisa assim meio... Eu não sei muito, eu ainda não entendi muito bem a quem a Jane Austen estava tentando agradar com aquele desfecho.
E uma outra coisa, assim, que eu achei que poderia ter sido melhor é que ela poderia ter colocado o foco um pouco maior sobre o relacionamento da irmã mais velha, da Eleanor, que é a minha personagem preferida dessa história. A gente só fica sabendo dos mimimis intermináveis da Marianne. Cadê a Eleanor, coitada? Sabe? Ela fica lá só cuidando da Marianne. Poxa vida. Mas enfim, eu gostei bastante do livro. Eu pretendo ler, então, o Orgulho e Preconceito para o próximo mês, certo? Nessa segunda parte do vídeo eu vou mostrar pra vocês os livros que estão no desafio da Rory. Eu vou deixar a lista que eu estou seguindo lá embaixo, é um quiz do Facebook, como eu já tinha dito pra vocês. Eu vou mostrar então os livros que eu tenho aqui em casa e que eu ainda não li, tá? E que estão nessa lista. Começar mostrando pra vocês as coisas do Tolstói que eu tenho aqui em casa que estão lá. Que são o Anna Karenina, tá? Nunca li nada deste livro, não sei do que se trata a história, não vi o filme, enfim, vai ser total surpresa pra mim. Por quê? Porque o Guerra e Paz, que também está nessa lista, que eu também tenho aqui em casa, inclusive tá no saquinho ainda, eu já li, meio que já li, né? Eu li apenas o primeiro tomo, de uma edição bem antigona, tá? Li de biblioteca. E provavelmente eu só não li o segundo tomo porque não tinha na biblioteca. Gente, as bibliotecas que eu frequentava tinham problemas com continuações de livros. Então, assim, quando eu paro pra pensar nas coleções que eu li em biblioteca, eu li meio que tudo pela metade porque a gente não tinha as continuações, mas enfim. Eu li então o primeiro tomo, eu sei do que se trata a história. Eu lembro de ter gostado bastante na época, só não li porque eu não tive acesso então à continuação. Então agora, né, para o desafio, vamos ler então Guerra e Paz completo. E Anna Karenina também. Outro livro que está aqui na lista da Rory é o As Vinhas da Ira, que eu deixei para votação, então, para esse mês de maio, né, para você escolhe do mês de maio. Esse vídeo aqui deve ir ao ar no domingo de manhã, portanto eu ainda não fechei a votação. Então, sei lá, se você estiver vendo esse vídeo no domingo, dia 11 de maio, você pode votar também nas Vinhas da Ira, se você quiser que eu leia, tá? Mas de qualquer forma, eu vou ler esse livro pro desafio da Rory. Então, outro livro que eu vou ler também para esse desafio, que eu tenho aqui em casa já, na verdade esse livro aqui é do meu marido, ele que insistiu para que eu lesse, é a biografia da Hillary Clinton, o Living History, e enfim, sei lá, por algum motivo ele insistiu para eu ler esse livro, deve ser bom. Tá aqui separado também. Tem também a Ilíada de Homero. E, gente, eu tenho até vergonha de mostrar pra vocês esses livros, porque eles estão aqui em casa faz muito tempo. Vocês não fazem ideia. Sério, faz mais de 10 anos que eu tenho esses livros aqui nas minhas estantes e eu ainda não li. Eu lembro de ter começado o primeiro volume e de ter empacado feio, assim, de não ter conseguido de jeito nenhum continuar a leitura. O segundo volume, então, tá novíssimo, ninguém nunca encostou nesse livro. E, enfim, né, vamos ler Ilíada. E sim, gente, eu li Ilíada, assim, adaptado pra, sei lá, jovens adultos, digamos assim, né, público juvenil. Eu li, enfim, pra escola, sei lá quanto tempo atrás. Tem mais alguns livros aqui pra mostrar pra vocês. Um deles também é o The Portable Dorothy Parker, tá? Eu comprei esse livro aqui na época em que a Juliana Gervason fez um post muito bacana sobre essa autora. Ela ficou doida com essa autora e fez um post legal. Vou deixar o link lá embaixo pra quem quiser ver. Eu acabei comprando esse livro aqui, que era uma coletânea de contos, só que demorou tanto pra chegar, mas tanto. Eu comprei acho que no Book Depository, deve ter sido uma das minhas primeiras compras por lá. E aí eu desanimei, e tá aqui em casa. Eu tenho uma biografia dessa autora também aqui em casa, que eu ainda não li, e vamos lá, tá na lista da Rory, então em breve será lido. Outro livro que está naquela lista, que eu pretendo ler assim logo, assim, esse ano ainda e nos próximos meses, é o Helter Skelter, tá? Eu estava precisando de apenas uma desculpa para pegar este livro. Enfim, isso aqui é mais um livro que provavelmente é sensacional, que está aqui na minha estante há muito tempo, que eu ainda não li, tá? Esse livro vai contar a história, então, dos assassinatos cometidos pela família do Charles Manson, tá? Os assassinatos da Sharon Tate, da família LaBianca. Por algum motivo bizarro, eu gosto muito dessa história. E, enfim, comprei esse livro. Tem um filme baseado nesse livro, só que, pelo que eu entendi, o filme conta, tipo, um nadinha aqui desse livro, tá? Então o livro é bem mais completo e, enfim, tá, tem umas fotos aqui no meio, quero folhear. Enfim, tá, vamos ler Helter Skelter, então, pro desafio da Rory. O que mais? Tem mais 2 livros aqui. Tem o Wicked, do Gregory Maguire, que está também no meu desafio dos 12 livros para 2014. Eu vou deixar o link para esse desafio lá embaixo também. Só que naquele desafio eu preciso ler os 4 volumes, tá? De Wicked. Que, até onde eu sei, né? Graças ao teacher Bruno, né? Que me indicou esses livros. Aparentemente eu vou devorar todos eles rapidamente. Então tá. O primeiro é pro desafio da Rory e para os 12 livros de 2014 e os demais vou ler também ainda esse ano, se tudo der certo.
certo? E por fim, o último livro que eu tenho aqui em casa que eu nunca li, né, do desafio da Rory, é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu comprei esse livro aqui junto com As Portas do Céu e do Inferno. As Portas da Percepção e um ensaio que ele fez sobre As Núpcias do Céu e do Inferno, do William Blake. Tem um vídeo aqui no canal, um vídeo bem antigão sobre esse livro que eu falei pra vocês, do outro livro do Aldous Huxley. Eu vou deixar o link lá embaixo se eu encontrar, tá? Mas enfim, tá aqui em casa. Eu já sei a história, eu sei o que se passa. Não tenho certeza se eu vi alguma adaptação pra cinema ou se eu li uma edição, sei lá, fuleirinha pra escola de inglês, não sei. Eu sei o que se passa na história, mas eu nunca li, enfim. Esse aqui tá novinho aqui em casa. Vamos ler em breve também pro desafio da Rory. É isso então, no mês que vem eu volto pra continuar contando pra vocês sobre os livros da Jane Austen que eu estou lendo pro desafio e mostrando mais alguns outros livros aqui da minha estante que tem a ver com o desafio, certo? Bem, é isso então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, até mais!